Sejam todos bem-vindos ao Ministério da Oração Igreja. Atos 18, querido, nós já passamos mais da metade já desse livro. Glória a Deus. Só falta agora 10 capítulos para a gente encerrar esse grande livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 18 tem um título: Paulo faz tendas e prega Jesus. Na quarta passada, para quem não veio, a gente falou que Paulo pregou em Atenas, no grande centro ali do mundo grego, no Areópago, onde ali as pessoas iam ministrar, não somente Paulo, mas todos os intelectuais, filósofos ali da época, ali na grande Macedônia, ali no mundo grego romano. E Paulo não deixou por baixo, pregou a mensagem do Senhor. Ali tinha o altar do Deus desconhecido, e foi sobre esse Deus que Paulo pregou. E muitas pessoas ali creram, ele levou fruto dali, daquela ministração dele. E agora ele vai rumo a Corinto, a 80 quilômetros de Atenas, também Corinto é um grande centro. Para você entender as cartas de 1ª e 2ª Corinto, você tem que estudar primeiramente Atos dos Apóstolos, porque te dá uma base e te dá uma estrutura para você entender o livro de 1ª e 2ª Coríntios que a gente vai estudar depois que a gente terminar esse livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então, a gente vê que aonde a gente chega, nós temos que realmente fazer essa missão, porque a nossa vida é uma missão. A nossa missão não é somente acordar todos os dias, ir para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, nós temos também a nossa missão espiritual. O nosso encontro todo dia. Pedem as nossas orações. Então isso é fazer o bem, isso é estar em missão, isso é fazer a obra do Senhor. Esse grande homem, o apóstolo Paulo, ele sempre está nos ensinando, apesar de todos os lugares onde ele passou. Qualquer lugar que ele chegava, tinha uma sinagoga, tinha aquelas pessoas que aceitavam a palavra, aquelas que debochavam, aquelas que não criam, mas ele deixava a mensagem, era isso que importava para Deus. E Deus estava sempre fortalecendo ele através de todas essas perseguições, ele sempre entregando as missões que foi designada naquela época na mão desse grande apóstolo. Não é diferente da nossa vida, sempre nós temos que fazer missão a tempo e a fora de tempo. Então esse livro de Atos é um livro de missão, um livro que nós temos que ter em mente, estudar ele a tempo ou fora de tempo, porque ele nos fortalece e abre a nossa visão espiritual para entender todo o Novo Testamento. Troca o microfone aqui, tá? Você pega aquele que está falhando. Então, meus amados irmãos, antes de começar esse versículo 18, vou fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra e que tu venha nos dar a sabedoria e o entendimento para lhe ministrarmos nesse momento. Então, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado. Então eu vou ler o versículo, a gente já vai explicando aos nossos irmãos para ser bem sucinto, bem objetivo, que depois vai rolar um fubazinho muito gostoso, um mingau muito gostoso aí que eu já vi, viu? Vamos tomar esse mingau que está frio hoje, está chovendo, mas Jesus é muito bom com a gente, não é verdade? Então depois de Paulo pregar na Tessalônica, expulsaram ele de lá, ele foi para Bereia, lá os bereanos receberam a palavra, ele foi para Atenas e agora ele vai sair de Atenas e vai para Corinto, grande centro também. Corinto é considerada uma cidade muito maior do que a própria Atenas. Era um grande centro que as pessoas viam, uma cidade, vamos dizer assim, que recebeu muitas pessoas. Também a idolatria era muito pesada. Tinha um culto lá, a deusa Afrodite, que até hoje, se você for lá na Grécia, você vai ver a grande montanha das pessoas que cultuam a Afrodite lá em cima. Tinha muitas sacerdotisas, fazia parte do culto daquelas pessoas que vinham visitar aquela grande cidade, participar daqueles cultos, que era uma orgia muito forte, uma idolatria muito pesada. Então foi para esse lugar que Paulo foi. E foi dos lugares onde ele também vai passar mais tempo na sua carreira, em seu ministério. Assim como ele passou em Efésios quase 3 anos, aqui ele vai passar quase 2 anos, porque era uma cidade muito idólatra. A idolatria era muito pesada, o culto era muito pesado aos deuses daquela região. E principalmente a deusa do amor, Afrodite, Vênus para os romanos e Afrodite para os gregos. É por isso que vai começar assim,
o versículo 18, logo depois desses acontecimentos. Que acontecimento? A pregação de Paulo no Areópago, onde ele ministrou. Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto, na mesma região da Grécia, na mesma região da Macedônia. E o texto vai continuar dizendo: chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, mais um parceiro de ministério, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, mais uma parceira que ele vai encontrar no ministério. Pois Cláudio, que era o imperador daquela época, havia baixado um decreto ali em Roma, intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los, esses irmãos ali na Grécia, porque foram expulsos de Roma. Por que esses irmãos foram expulsos de Roma? Por causa da perseguição. O primeiro imperador de Roma, quando vai para o império, é Augusto César, onde Jesus nasce, no reinado dele. E quando Jesus vai exercer o ministério dele, já é Tibério o segundo imperador. Aí depois vem Calígula, que colocou ali no Senado, que entrou num cavalo lá, ele é meio doido esse Calígula, quando a gente vai estudar a história dele. E depois de Calígula veio Cláudio, é esse Cláudio aqui, que serra uma perseguição muito grande entre os cristãos e começa a tirar todos os cristãos de Roma. E depois vai ver o mais severo ainda, que é Nero, onde ele vai matar tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro. Então, a perseguição até chegar no reinado de Domiciano é muita perseguição, mas quanto mais perseguição, mais a palavra se espalha e mais a semente do Evangelho vai crescendo em igreja. E hoje é a mesma coisa, queridos irmãos. Então aqui, pois Cláudio havia baixado um decreto para intimar: vocês têm que sair daqui. E os cristãos daquele tempo eram judeus, porque a igreja começa com judeus. O cristianismo foi fundado com judeus. Depois que cresceu, e hoje tem mais gentios do que judeus. Então, intimando que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo foi visitá-lo, que é Áquila e Priscila, que vão ser parceiros dele, vão ajudar muito ele. É interessante que eles têm a mesma profissão, o texto vai dizer, no versículo 3. E percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois era o fabricante de tendas. Olha ali, o apóstolo Paulo, com certeza, quando a gente vai estudar, o pai dele tinha essa profissão e também ele tinha, que era de vender essas tendas para o Império Romano, para fazer uma barraquinha ali naquele tempo, que as pessoas ficavam muito em barraca, não tinha, as lojas eram montadas em acampamentos, quase não sabe. As pessoas ficavam ali vendendo as suas coisas, até mesmo para campo de batalha. Então dava muito lucro o cara fazer essas tendas, né, de acampamento. Então o apóstolo Paulo, ele ganhava dinheiro com isso. E Áquila também, que a sua mulher também era um fabricante de tendas. Então, eles tinham assim, vamos dizer assim, uma renda extra além do ministério do que a igreja dava para manutenção do ministério do apóstolo Paulo. Então foi uma grande bênção, né, de ter encontrado essas pessoas. Eu creio que foi o próprio Deus que colocou essas pessoas lá com ele, porque ele precisaria de parceiros ali para enfrentar tudo que ele vai enfrentar aqui quando a gente for estudar. E versículo 4 diz assim: assim todos os sábados ele argumentava na sinagoga e convencia tanto judeus quanto gregos. Convencer do quê, querida? O grande foco do apóstolo Paulo sempre foi pregar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Então isso, todas as sinagogas que ele chegava, ministrava, o foco da pregação do apóstolo Paulo era dizer que Jesus era o Messias, que ele já tinha vindo, que ele tinha colocado a missão agora para todos os seus discípulos e todos os seus apóstolos. É por isso que vai dizer assim no versículo 5: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é quem? É o Messias. Porque nós sabemos que a maioria não acreditava que Jesus era o Messias. Muitas pessoas não acreditavam que ele tinha ressuscitado. Isso era novidade no mundo grego, uma pessoa ressuscitada dos mortos.
E Paulo está dizendo, não, ele ressuscitou. Paulo ali ensinando os judeus porque a palavra de Deus, querido, ela tinha que ser ministrada primeiro aos judeus. Sempre eles iam aos judeus para depois ir aos gentios. Isso desde Jesus procurava sempre a casa de Israel. Por quê? Porque foi essa nação, foi esse povo que Deus chamou para iluminar toda a terra com a sua palavra. Só que eles não quiseram e Deus entregou na igreja. E hoje, tanto judeus como gentios, todo mundo prega a palavra do Senhor e ela está se espalhando a cada dia para a glória do nome dele. Contudo, no versículo 6, estes se opuseram, sempre tem oposição, né? Proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: cai sobre vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou me dedicar aos gentios. O que é que Paulo está dizendo? Olha, eu já fui em tantos lugares, eu já fui em tantas sinagogas, eu já visitei todos os lugares que eu passei, eu preguei a palavra, falei que Jesus era o Messias, que as pessoas me perseguiram, as pessoas me expulsaram de lá. Mas sabe o que vai acontecer agora? Agora eu vou me separar, agora eu vou me consagrar, e agora mesmo que eu vou pregar para os gentios. Porque esse foi o chamado dele, de pregar, levar a mensagem para os gentios. Por isso que ele é o maior missionário de todos os tempos. Depois de Jesus, porque Jesus é o maior. Jesus é o maior missionário que o planeta Terra já teve. E depois dele foram os seus apóstolos. Mas o maior mesmo é Paulo. Porque Paulo viajou muito, enfrentou naufrágio, a gente vai estudar mais para frente. Enfrentou muita perseguição e isso não abalou ele. Claro que teve hora que ele murmurou, criticou, pediu ao Senhor que o Senhor falasse alguma coisa para ele. O Senhor falou para ele: olha, a minha graça te basta. Ele tinha um espinho na carne que todos nós temos, mas o espinho é para a gente saber lidar com esses espinhos. Nós não sabemos qual foi o espinho na carne dele. Há muita especulação sobre isso. Muita especulação no mundo evangélico, mas ninguém sabe, a Bíblia não revela, somente Ele e Deus. Mas dá um ensinamento para a gente que assim como ele tinha, como sendo um grande homem de Deus, todos nós aqui temos os nossos espinhos, que só Deus sabe, é só você e Deus que sabe, porque só Ele que conhece, te sonda por dentro. Eu posso conhecer de você 70%, 30%, mas 100% só Deus que te conhece. Tem coisas na minha esposa que eu não conheço dela, só ela e Deus, mesma coisa comigo. Porque nem tudo tu revela para a pessoa, porque tem coisa que é só tu e Deus, e tu não pode nem estar comentando, porque é só tu e Deus. Só Ele que conhece o som dos nossos corações. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, a minha parte eu estou fazendo. Então, se vocês não receberem a palavra, esse jugo, esse peso eu não vou carregar. O meu dever eu estou fazendo, eu estou pregando, estou ensinando e estou levando a mensagem. Porque esse é o foco da palavra de Deus, esse é o foco do Evangelho. No versículo 7 diz assim: então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Isso é tremendo. As pessoas que eram para crer, receber, que conheciam o texto, não queriam. E esse cara aqui, esse rapaz aqui, mora ao lado da sinagoga. Um homem que era temente a Deus e gostava da palavra de Deus. Aí Paulo vai se agarrar com aquele que quer, com aquele que vai falar a mesma língua dele. A mesma coisa na nossa vida, querido. Eu, quando eu me mudei para Marituba, eu me agarrei com um pastor amigo meu. Ele me levava para a vigília, evangelizava com ele. Ele está lá para o Rio de Janeiro hoje. Um dia desse eu falei com ele, com a mulher dele. Ela falou: pastor, como é que o senhor ainda lembra da gente, que faz tanto tempo que a gente saiu daí? Eu falei: olha, eu lembro de vocês porque eu imagino que ficou uma amizade, né? E ela me agradeceu muito. Entrei em contato com ele, com o filho dele está no Maranhão. Estão fazendo a obra do Senhor. Então foi um apoio ali naquela região, até mesmo do pastor que me levou para lá. Não tive tanta apoio espiritual quanto esse pastor. A gente se tornou amigo. Ele adora uma Coca-Cola. Quando eu visitar na casa dele, traz logo a minha Coca.
que a coca é vencer a pessoa, né? Tem cara que só toma Coca-Cola, eu não tomo, faz mal. Mas não critico também quem toma. Então, queridos, olha, como é que Deus faz, né? A pessoa ali não queria, ele precisando de apoio, Deus colocou esse homem, o texto diz, ó. Então, saindo da sinagoga, quem sabe Paulo não saiu dali triste, eu tenho certeza que ele saiu triste, porque ele é um conhecedor da palavra. Já pensou uma ministração de Paulo? Era muito poderoso, o homem era poliglota na palavra, o cara era muito inteligente, ele era um fariseu, ele era um mestre da lei, o cara conhecia muito o texto, e depois que ele pregava, as pessoas ficavam criticando, com inveja dele. Aí olha o que vai acontecer. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. No versículo 9 diz assim: numa certa noite, não, ainda tem aqui, ainda tem 8. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor. Olha, o administrador já creu. Então, sabe o que eu vejo aqui? Que Deus sempre coloca a pessoa certa ali para nos ajudar. Sempre o Senhor envia ali uma pessoa. Eu tenho orado muito pela minha irmã que mora ali em São Paulo. E até sonhei que eu estava lá em São Paulo. Faz muitos anos que eu não vou lá em São Paulo. Faz uns 15 anos, acho. Desde quando a Andrezinha nasceu. Quantos anos a Andrezinha tem? A Andrezinha tem uns 15 já? 16. Mas você já vai estudar esse tempo aí. Quando eu fui lá, era bebê de colo. Aí uma vez eu estava orando, Senhor, envia uma pessoa lá para cuidar da minha irmã, para dar um apoio espiritual para ela. Aí uma vez apareceu uma pessoa lá para ajudar ela. Eu voltei a orar de novo, porque ela está longe da gente. Para Jesus enviar uma pessoa ali para ajudar a minha irmã em oração, dar força para ela, para levar ela para a igreja, porque é uma luta, querido. É uma luta que todos nós enfrentamos. E Deus sempre envia, querido. Envia as pessoas para nos ajudar. Quando a gente quer, quando a gente tenta, quer ser ajudado, né? Tem pessoas que não querem ser ajudadas, aí complica o meio de campo. Então aqui, ó, Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa para a administração de Paulo. É interessante que Paulo ganhava a casa todinha da pessoa quando ele entrava lá. Onde ele entrava numa casa, meu irmão, ele ganhava toda a família logo. E a igreja ia crescendo, isso é muito importante. Olha, ele creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados no nome de Jesus. Para uma cidade, minha irmã, o povo adorava todo tipo de ídolo. E a palavra do Senhor chega lá, as pessoas começam a receber. Por isso que Paulo teve muito problema em Corinto. A igreja que ele teve mais problema foi de Corinto, por causa do negócio não era pesado. A idolatria era pesada ali. A cultura era pesada. O culto lá, Afrodite, era pesado o negócio. Rolava muito dinheiro na cidade, uma cidade que atraía muitos investidores da época para aquela cidade. Já pensou 1000 sacerdotisas bonitonas aqui esperando o cara chegar e fazer a parte do culto, elas fazerem ali as orgias com os visitantes, fazia parte da cultura deles. E Paulo chega lá com a palavra, começa a pregar, e o povo começa a aceitar, e o povo começa a se afastar de tudo aquilo, largar os ídolos, largar a prostituição. Era muito difícil, querido. Era muito difícil. Mas aqui, olha, a prova que a palavra de Deus ela é poderosa, olha. Aqui a gente vê, olha, Crispo, administrador da sinagoga, no Senhor, ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios, que eram idólatras, que ouviam, muitos criam e eram batizados na hora, e entregavam a vida para Jesus, não queria mais aquela vida lá, de adoração aos ídolos, aquela cultura pesada na Grécia. Em Roma também era a mesma coisa. Então foi muito difícil para Paulo. É muito difícil tu não vencer uma pessoa, ela mudar de cultura, ela mudar de convicção, ainda mais se ela tiver personalidade forte. Vai falar para uma velhinha aí que ama na zica, que ela está errada, que ela te caceta. Ela foi criada desde criança, querida. Tem que ter sabedoria para explicar para as pessoas como é.
Tem que ter muita sabedoria. Mas a palavra de Deus ela é profunda. Olha, e muitos ouviram, criam e eram batizados em nome de Jesus. E numa certa noite, no versículo 9, isso é tremendo, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales. E sabe, Paulo, em um momento difícil da vida dele, Deus se revela para ele em sonho, diz: rapaz, continua fazendo o que tu está fazendo, que tu está no caminho certo, que tu está na direção certa. O segredo é não desistir, o segredo é persistir, que Deus vai vitória. Versículo 10, olha, o versículo 10 é lindo: pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal, ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Não é só você não, Paulo. Não é só você que é a cocada gostosa não. Não é só você que é o biscoitinho gostoso não. Tem muita gente aí, Paulo, que vai te ajudar, que vai fazer o evangelho crescer nessa região. Né, meu irmão? Né, amado irmão? Deus coloca isso aí para o cara não se exaltar, né? O evangelho é feito de unidade. Onde tem unidade, o evangelho cresce. Onde não tem, é qualquer segmento da sociedade. No versículo 11: assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando o quê? A palavra de Deus ao povo. Eu não vejo aqui o apóstolo Paulo passando manto para ninguém, dando chave de casa para ninguém. Eu vejo ele pregando a palavra de Deus. Porque hoje o povo só quer saber de um manto, não quer saber da palavra, irmão. E quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo Paulo passar manto para ninguém. Eu vejo ele pregar a palavra e ensinar a palavra. Quando eu olho para Jesus, eu vejo ele pregar a palavra e falar. Quando ele queria curar, ele curava. Se compadecia, curava, para que o nome dele seja glorificado naquele lugar. Fosse glorificado naquele lugar. Tem pessoas que nem vêm no culto de ensino, porque mas tem manto lá, tem língua estranha lá, as pessoas não entendem o mistério de Deus. Isso não é proibido. Passar profecia, passar manto não é, mas o foco é a palavra de Deus, é o ensino da palavra de Deus. Vamos para o 12, vamos até o 17 hoje. Enquanto, porém, Galho, que era o procônsul daquela região, do sul da Caia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo. Lá vem a perseguição de novo. Conduziram ao tribunal, meu Deus do céu. Versículo 13, protestando, este persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei de Moisés. Olha só o que eu estava falando de Paulo. Os próprios irmãos de Paulo, judeus. Versículo 14, no momento em que Paulo daria início à sua defesa, Galho o admoestou. Se em realidade houvesse, judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente, e com razão eu os ouviria. Entretanto, no versículo 15, visto que se trata de uma questão de palavras em nome de sua própria lei, ora, resolvei isso vós mesmo, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. Eu não quero me meter nesse negócio de vocês, judeus. Se vocês têm alguma controvérsia, alguma coisa um contra o outro, vão lá e resolvam. Por que vocês querem me meter nisso aí? E é verdade, a gente tem que tentar resolver as coisas entre a gente mesmo. Versículo 17, é o 17 ou 16? E ordenou que fossem expulsos do tribunal Galho, procônsul da cidade. No 17, então todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Galho não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Por quê? Porque ele imaginava que aquilo ali era isso que tinha que se resolver. Se eles quisessem se matar, ir para porrada, eles iam, mas eles tinham que se resolver, que ele não ia se meter. E foi o que aconteceu. Tá bom, meus amados irmãos? Então a gente vai até aqui. Vocês querem mais? A gente continua mais? Vocês querem ir até o 21 logo? Então vamos. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Meu Deus do céu, hoje na Síria o negócio está pegando, né, irmão? Não se pode hoje pregar o cristianismo como nesse tempo aqui. Que começou na Antioquia, da Síria. De lá que Paulo saía para a primeira, para a segunda. Lá era o grande centro do cristianismo depois de Jerusalém. Em sua companhia, Priscila e Áquila,
Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Sancreia por causa de um voto que havia feito com Deus. Chegaram então a Éfeso, olha, outro grande centro, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar de novo para os judeus já em Éfeso. Ele caçava a sinagoga, Paulo. Ele queria pregar mesmo a palavra de Deus, ele não estava nem aí. Depois daquela revelação, daquele sonho aí, que ele pegou a força mesmo e a coragem para enfrentar o mundo. Este rogaram que permanecesse algum tempo ali, todavia ele não aqueceu. No versículo 21, ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando para Éfeso, assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia, da Frígia, encorajando todos os discípulos. Vamos terminar logo esse capítulo 18. No versículo 24, enquanto isso chegou a Éfeso, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Olha, aqui que ele vai entrar Apolo, mais um soldado para ajudar ele no ministério. Já entrou Priscila, já entrou Áquila, mas esse Apolo também é muito, vamos dizer assim, um ótimo pregador, um grande homem de Deus, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras, conhecedor da Bíblia. Foi instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João, mas ele era uma potência. Ele não tinha o conhecimento do apóstolo Paulo no profundo, mas aquilo que ele sabia, ele pregava bem, ele ministrava bem e saía fazendo aí, ganhando muitas almas para Jesus naquela época. Versículo 26, Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto a clareza do caminho de Deus. No versículo 27, então, desejando ele viajar para Acaia, os irmãos animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebesse. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido no Senhor Jesus. Versículo 28, para encerrar: porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Porque se tu provar pelas Escrituras, não tem como o cara te refutar. Tu vai ali em Isaías, tu vai ali para Joel, tu vai lá para Jeremias, tu vai para Ezequiel, tu vai para Daniel, todos eles falam do Messias. Era isso que Paulo fazia, tentava trazer os profetas, os salmos, até o rei Davi falou de Jesus. Aleluia. Então ele provava através das Escrituras que Jesus era o Messias. E é isso que a gente está fazendo aqui, dizendo para essa geração que Jesus é o Messias. Vamos ficar de pé e vamos orar e vamos tomar esse mingau de fubá que está uma delícia. Hein? Coloca uma música aí que eu quero orar nessa noite. Um maravilhoso e eterno Deus, rendemos graças a Ti, Senhor, porque nós encerramos, meu Pai, capítulo 18, a próxima quarta já vamos para o 19. Queremos Te agradecer por essa palavra. E no momento dessa aplicação, dessa oração, nós aprendemos nessa noite, Pai, que nós não temos que olhar nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, Senhor. Não devemos olhar para nenhuma dificuldade na nossa vida. As dificuldades, as barreiras, nós sempre vamos encontrar as circunstâncias da vida. Mas nós aprendemos nessa noite que Paulo, Senhor, fez a sua parte, ensinou a palavra, fez o bem que a missionária pregou nessa noite. Um homem que sempre tentou fazer o bem depois da sua grande conversão ao Senhor Jesus. Ele não era perfeito, porque perfeito só é Deus, mas foi um homem que se dedicou ao ensino da palavra com seus amigos. Em todos os lugares que ele chegou, ele fez a missão em demonstrar que através
através das Escrituras, não somente ele, mas Apolo, todos os seus parceiros de ministério, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Messias, que é Ele que está aqui nessa noite para nos abençoar. E que Deus se revela para nós nos momentos mais difíceis, de dor, de sofrimento. Deus está sempre enviando uma pessoa para nos ajudar. Quem sabe você chegou aqui querendo um apoio, querendo um apoio emocional, querendo ter um amigo, querendo ter uma pessoa para te ajudar em algum departamento da sua vida. Deus está te dizendo: ei, confia em mim que eu posso enviar uma pessoa para te ajudar naquilo que você precisa, naquilo que você está necessitando, porque Deus conhece os nossos corações. Deus sabe de tudo que necessitamos e de tudo que precisamos nessa terra. Por isso, nessa noite, querido, deixa Deus te fortalecer. Se você chegou cabisbaixo, te alegra nessa noite. Confia no Senhor Jesus, que você pode passar luta ou alegria em seu coração, que você quiser, mas uma hora Deus vai se levantar, uma hora Deus vai te abençoar muito mais e vai se transformar uma grande tristeza numa grande alegria, porque o salmista nos alerta que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe você chegou aqui triste ou alegre, não importa com Deus, o que importa é você persistir, o que importa é você não perder o foco, o que importa é você não perder a visão. O apóstolo Paulo nos ensinou nessa noite que o crente tem missão de evangelizar, missão de orar, missão de interceder. Por isso nessa noite, Pai, eu quero interceder pelo Congo, ali na Nigéria, ali na África, que está nesse surto de ebola. Já morreu, Senhor, mais de 1000 pessoas naquela região ali, com esse surto dessa pandemia que quer surgir ali na África, espalhar para todo o planeta Terra, meu Pai. Que Tu venha, Senhor, abençoar aquele povo, que Tu venha guardar aquele povo, Senhor, que está sofrendo ali. Muitas pessoas têm perdido a sua família, o seu ente querido. Por isso, nessa noite, nós estamos apresentando a África, o Congo, a Nigéria, Senhor. Nessa noite, aquelas regiões que estão sendo assoladas por esse vírus terrível que tem matado ali aquela comunidade, aquela população. Visita nessa noite, meu Pai. Visita nessa noite os missionários. Visita nessa noite aquele que está sofrendo com uma dor nessa noite, com problemas da vida, aqueles que estão sofrendo nos hospitais, aqueles que estão atrás de uma cela de uma prisão. Visita nessa noite aqueles que estão falando por uma cura, por um milagre, por uma porta aberta, por uma nova chance, por uma nova oportunidade. Visita nessa noite, Pai. Vai quebrando os cadeados, vai dando vitória para a Tua igreja nessa noite. Nós estamos profetizando nessa noite, Senhor, no meio do Teu povo, da Tua igreja, que vem ouvir a Tua palavra nessa noite. Nós queremos Te agradecer pelas oportunidades, Senhor, que Tu tem nos dado nessa casa de oração, nesse lugar, nesse lar, nessa família. Nós profetizamos, meu Pai, que tudo aquilo que Tu prometeu a esse lar, essa família que Tu vai restaurar, que Tu vai trazer e que Tu vai fazer muito melhor daquilo que pensamos ou imaginamos, Pai. Restaura essa família, Senhor, dá vitória para essa família. Profetizando a todas as famílias que estão aqui, aqueles que precisam ser alcançados na nossa casa, na nossa família. Visita nessa noite os nossos irmãos, visita nessa noite a nossa parentela, visita nessa noite os nossos filhos, visita nessa noite as nossas necessidades. Visita nessa noite, Pai, aquele que está triste, aquele que está cabisbaixo, aquele que está cabisbaixo, aquele que não tem mais a força para caminhar, aquele que aposta toda a fé, aquele que não quer mais saber de Ti. Visita nessa noite, Pai, através do Espírito Santo, através da Tua palavra, e que cada pessoa que ainda for ouvir essa palavra, ela possa ser tocada por Ti, ela possa ser curada se ela crer, ela possa ser salva se ela crer, ela possa, Senhor, ter uma nova esperança, porque só Tu, Senhor Jesus, só Tu é a esperança verdadeira desse planeta. Só Tu, Jesus, é a esperança verdadeira. Que esperança, pastor? Esperança de vida eterna, esperança de salvação, esperança de um novo dia, esperança de confirmação de promessa, esperança para a nossa vida. A nossa alegria é Cristo. A nossa alegria é Cristo. Por isso te alegra nessa noite. Entrega a tua vida a Jesus nessa noite. Entrega as tuas necessidades aos pés do Senhor. E assim como o apóstolo Paulo venceu
venceu todas as barreiras, todos os conflitos. Um mundo que não queria saber de Deus, um mundo de orgia, um mundo de prostituição, um mundo de farra, um mundo de bebedice, mas ele ministrou, ele ganhou almas para o reino de Deus, e Deus fez coisas grandes naquela região, e até hoje está a marca do apóstolo Paulo ali. As sinagogas até hoje, se você for visitar Corinto, está lá as sinagogas, está lá os tribunais, por onde o apóstolo Paulo pregou, por onde ele evangelizou o mundo ali naquela época. Por isso nessa noite, Pai, nós te agradecemos. Por isso nessa noite nós confiamos em Ti. Nos dá uma noite, Senhor, uma noite abençoada na Tua presença, um sono reparador na Tua presença. É que eu te peço nessa noite. Tira todo impedimento da Tua obra ali naquele lugar. Abençoa aqueles pedreiros, dá força, dá saúde. Nós repreendemos toda virose, todo mal, toda luta no mundo espiritual. Levanta aquele lugar para a glória do Teu nome ali naquele lugar. Aquele lugar é lugar, Senhor, de milagre, é lugar de salvação, é lugar de restauração de lares, de família naquela comunidade. E nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos nessa noite. Nos dá um coração, nos dá um coração contrito, nos dá um novo coração na Tua presença todos os dias. Precisamos de um novo coração, precisamos de uma nova paz, precisamos de um novo recomeço. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo, não somente só hoje, mas para todos sempre. Amém. Bate palma para Jesus, se alegra na presença dele.